Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do processo de Poisson. Na verdade, falta bem pouquinho, né? E após o processo de Poisson, nós vamos começar a falar sobre cadeias de Markov, que vai ser um outro vídeo, tá? Então, para concluirmos essa parte do processo de Poisson, então resgatando, nós falamos na aula passada, os processos de Poisson, ele é aquele processo em que dentro de um determinado intervalo de tempo, que eu vou definir qual é esse intervalo de tempo, né? Exatamente pelo fato de ser um processo estocástico, eu vou definir qual é esse intervalo de tempo. Dentro de um certo intervalo de tempo, eu vou contar quantos eventos ocorrem, sendo que esses eventos ocorrem de forma independente. O que eu quero saber é qual a probabilidade de eu contar K ou menos eventos dentro desse intervalo de tempo, ou contar exatamente K eventos dentro desse intervalo de tempo. Então, contar K ou menos é a nossa própria função de distribuição de probabilidade, que ela acumula, né? No caso, no mínimo eu vou contar 0 e no máximo eu posso ter uma quantidade infinita. Então, de 0 a K é o que me importa, assim, eu vou contar com a probabilidade disso ocorrer. Então vai ser acumular esse formato aqui, né? Isso aqui foi o que nós tratamos na aula passada, né? Então J0 até K, essa expressão, onde essa expressão aqui, exponencial de menos lambda t elevado a J sobre J fatorial, o J é o que está variando aqui, de 0 a K, é a probabilidade de ter exatamente J ocorrência do intervalo de tempo determinado. Então, a probabilidade de ter exatamente 0, a probabilidade de ter exatamente 1, 2, 3, até chegar no K. E essa é a minha função de distribuição. E cada termo desse, que é o que está aqui embaixo, né, repetido, sem somatório, é a probabilidade de eu contar exatamente K evento, né? Que aí passa a ser então a minha função massa ou a minha função densidade de probabilidade, dependendo do autor do livro que você estiver lendo, estudando. Lembrando que nesse caso, o meu processo Poisson é um processo discreto, né? Os possíveis resultados, eles são discretos. O meu K é ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, pode virar infinito, mas ele é a sequência contável. E é por isso que eu posso colocar qual a probabilidade de ter exatamente K ocorrência. Se ele fosse contínuo, aí eu não... A minha função para eu calcular as probabilidades eu não utilizaria dessa forma, né? Aqui já é a probabilidade direta. Uma coisa tão importante, nosso processo estocástico, ele depende de duas coisas, né? Depende daquilo que é aleatório, no caso aqui é o número de ocorrência, e depende do tempo, né? Então, aqui o que é aleatório é discreto, que é o meu número de contagem de ocorrências. Mas o tempo, ele é contínuo. Eu posso utilizar qualquer valor real para o meu T, né? O K é discreto, ele é um número inteiro, mas o tempo ele é contínuo. Ou seja, esse é um processo em que eu observo, que a gente diz que a gente observa de forma contínua no tempo, né? Eu não vou observar de forma discreta no tempo. Isso quando a gente vai falar. Vou explicar melhor isso quando a gente falar de cadeias de Markov, tá? Mas por enquanto apenas entender que o tempo aqui no processo Poisson ele é contínuo, ou seja, eu posso definir e observar qualquer intervalo de tempo contínuo. E aqui que nós vamos dar uma passada, então ele é um processo sem memória. Isso quer dizer que dentro de um intervalo de tempo, então eu estava no tempo U e fui para o tempo U mais S. Então do tempo U até o tempo U mais S, quantos eu contei até o tempo U e quantos eu contei até o tempo U mais S, a diferença entre eles, que é K, depende única e exclusivamente dessa diferença de tempo S, né? Então aqui na linha no tempo, linha do tempo aqui, então até um tempo
U aqui, estou tendo várias ocorrências, né? Então até esse tempo U, digamos que tinha sido contado uma certa quantidade ali, vou chamar aqui de K, de K não, vou chamar aqui de M. Até o tempo U já tinha contado M. E aí eu tenho aqui um tempo U mais S, que tiveram outras ocorrências, né? Então, essa distância aqui de tempo é o tamanho S. No meu tempo U mais S, eu contei então M mais K, certo? E aí minha pergunta então é qual a probabilidade de nesse tempo S, vou botar só aqui, vou botar apenas o S aqui, e para esse tempo S eu ter contado K. Depende somente desse intervalo de tempo S, depende somente do tamanho desse intervalo de tempo. O que tinha ocorrido aqui para trás, quantos eu já tinha contado antes? Eu já tinha contado M. Não importa, né? Não importa quanto eu já tinha contado aqui para trás. Depende unicamente desse intervalo de tempo. Essa é a só consequência da propriedade dele ser sem memória. Isso nós falamos na aula passada, então mesmo quando eu considero quanto eu tinha contado antes, quanto eu contei até o S mais U, no final a minha expressão depende apenas do S, onde esse S é aquele meu intervalo de tempo, né? E aqui um exemplo de um processo estocástico parametrizado. E lembrando, quando eu parametrizo, quando eu defino o intervalo de tempo, a gente passa a ter uma variável aleatória. Então, botando S igual a 1, eu passo a ter uma variável aleatória de Poisson. Uma variável aleatória de Poisson com parâmetro 5. Então, para esse processo, a média dentro do intervalo de tempo, de um intervalo de tempo, ela é de 5 ocorrências por unidade de tempo, né? E qual é essa unidade de tempo? Vai depender do que eu coloquei aqui, né? Então, esse meu S igual a 1, a gente não disse qual é a unidade de tempo. Pode ser hora, minuto, dias. O importante é que esse lambda esteja na mesma unidade, né? Não exatamente a mesma unidade, né? Porque aqui é frequência, né? Então, se aqui for, por exemplo, S igual a 1 hora, o importante é que o lambda seja 5 por hora, né? Se for S igual a 1 minuto, então 5 por minuto. S um dia, 5 por dia, né? Então, eles precisam ter correspondência entre eles, né? E aqui, então, você vai fazendo o cálculo para todos os valores. Então, para X aqui, que é aquele K lá, né? Então, para dentro do intervalo de tempo de tamanho 1, com taxa 5, qual a probabilidade de 0 ocorrências? Coloca os valores, faz aquela continha lá, né? Ter uma ocorrência, 2 ocorrências, 3 ocorrências, você vai. E aqui é o gráfico, por exemplo, que a gente monta para esse caso aqui, de lambda igual a 5 e S igual a 1. Esse é o nosso processo, graficamente, que é o nosso processo de Poisson. Perceba que ele tem um pico aqui em volta do valor médio dele, igual a 5, e ele tem esse comportamento que lembra uma gaussiana. Esse foi o exemplo da aula passada, né, que foi para vocês resolverem. A gente resolve aqui rapidamente. Então, grupo de taxista espera numa central, numa estação. Eles esperam os passageiros chegarem, e os passageiros chegam de acordo com o processo de Poisson de 20 passageiros por hora. Então, meu lambda aqui é 20 por hora, né? O táxi, ele parte quando tem 4 passageiros, né? Ou quando o primeiro chega, e entre a chegada do primeiro até aquele momento já se passaram 10 minutos. Então, assim, chega o primeiro passageiro, o taxista começa a contar o tempo. Se chegarem rapidamente mais 3, o táxi encheu, o táxi já sai para deixar cada um num lugar diferente, né? Se o primeiro passageiro chegou e não chegou mais nenhum, ou chegaram poucos, o táxi ainda não encheu, mas já fazem 10 minutos que o primeiro passageiro chegou, o táxi também sai, né? Principalmente o primeiro passageiro não ficar ali eternamente esperando, né?
Aí a pergunta é: suponha que você é o primeiro passageiro. Qual a probabilidade de ter que esperar 10 minutos até o táxi sair? Então, eu sou o primeiro passageiro, qual a probabilidade de ter que esperar 10 minutos? Perceba que aqui a gente está falando em tempo, qual a probabilidade de eu ter que esperar 10 minutos. Mas a gente vai resolver com o processo de Poisson, que é de contagem. Exatamente porque existe aquela relação, né, que nós falamos da aula passada, né, o processo de Poisson é contagem, ele é frequência. Ele está diretamente relacionado com o tempo exponencial. Né? Então, se a gente pegar e inverter aquela média ali, a gente passa da taxa, a gente passa a ter a média do tempo e tem uma relação entre eles, e a própria interpretação, na verdade, permite a gente fazer isso, né? Então, nesse caso aqui, eu sou o primeiro passageiro, né? Para o táxi sair, tem que chegar mais 3, certo? Deve ficar com 4. Se eu digo que eu vou esperar 10 minutos para sair, então significa que nesse intervalo de 10 minutos não vão chegar 3 passageiros, né? Vão chegar no máximo 2 passageiros. Ou não chega nenhum, ou chega um, ou chegam 2. Nessas 3 situações, o táxi, eu vou ter que esperar os 10 minutos. Então, o que eu estou perguntando aqui, em outras palavras, quando eu digo qual a probabilidade de que eu vou ter que esperar 10 minutos até o táxi partir, em outras palavras, eu estou perguntando qual é a probabilidade de que durante o intervalo de 10 minutos vão chegar no máximo 2 passageiros. E é isso que está colocado aqui, então, né? Então, qual é a probabilidade de que vão chegar menos do que 3 passageiros no intervalo de 0 a 10, no intervalo de 10 minutos? E aí é exatamente aquela distribuição, né? A probabilidade de menos do que 3, aí não entra a igualdade aqui, né? Probabilidade menos que 3, então probabilidade de 2 ou menos, então eu caio de 0 a 2, aquela expressão. Como nós falamos antes, precisa estar na mesma unidade, né? Aqui eu estou falando no intervalo de tempo que está em minutos, e aquela minha taxa lá é de 20 passageiros por hora. Então, ou eu passo esse intervalo de tempo para hora, ou eu passo essa taxa para minuto, né? Que foi colocado aqui. Então, foi passada para minuto 1 por 30, né? 1 sobre 3. Essa é a taxa convertida. E aí a gente parametriza tudo. E basicamente depois disso, depois dessa interpretação, né? Basicamente parametrizar e fazer as continhas, né? Usar ali uma calculadora científica, algum programinha para poder fazer o cálculo aqui do exponencial de menos 10 a terceira, e ajudar a fazer o K fatorial, se for o caso, né? E probabilidade de 0,3528. Então essa é a probabilidade do primeiro passageiro ter que esperar os 10 minutos. Ou em outras palavras, que o primeiro passageiro, depois que o primeiro passageiro chegou, apenas no máximo mais 2 chegaram até completar 10 minutos. A segunda pergunta é: suponha que você entrou no táxi como primeiro passageiro, você já esperou 5 minutos, nesse meio tempo, né, já outros 2 passageiros chegaram. Então, eu fui o primeiro, outros 2 chegaram rapidamente, já passaram 5 minutos que eu estou ali esperando. Então, já passaram 5 minutos e já tem 3 no táxi, falta mais 1. Qual a probabilidade de ter que esperar outros 5 minutos? Esperar outros 5 minutos, a gente pode de novo resolver pelo Poisson. No caso, então, vai ser qual é a probabilidade de que no intervalo de 0 a 5, né, intervalo de 5 minutos, o número de chegada vai ser igual a 0. Ou a gente pode, inclusive, responder usando o exponencial. Qual a probabilidade de que o tempo da próxima chegada vai ser maior do que 5? No fundo, os 2 vão dar o mesmo resultado. Aqui a gente representou pela expressão da exponencial. Qual a probabilidade de que o tempo da chegada do próximo ali vai ser maior do que 5? Aí pegando lá a exponencial, né? Só para a gente lembrar, tá aqui, da exponencial. Esse aqui é a probabilidade de ser menor ou igual a x. Eu quero maior
do que x. Então é 1 menos isso aqui, né? Vai dar 1 menos, aí vai anular e esse exponencial vai ficar positivo aqui, né? Foi o que apareceu. Então ficou só o exponencial positivo, parametrizado ali com o lambda, que é 1/3, e o tempo, que é 5. Mas se a gente jogasse na exponencial, no processo de Poisson, e também chegava no mesmo resultado, né? Então qual a probabilidade de que o k é igual a 0? Então eu vou colocar 0 aqui no fatorial, que vai dar 1 aqui embaixo. Vou colocar 0 também aqui, que vai dar 1 na verdade vai dar 1 nesse termo aqui. Vai restar apenas exponencial de menos lambda t, né? Inclusive, tá confirmando, eu troquei bem aqui, tá? O j, esse j bem aqui, ele tá, é lambda t elevado a j, tá? Esse parêntese está no lugar errado, era para ele estar bem aqui, tá? Mesma coisa embaixo, esse parêntese era para estar aqui depois do t, é lambda t elevado a k. Exatamente, quando botar k igual a 0 vai dar 1 aqui embaixo, também vai dar 1 aqui em cima, fica apenas exponencial de menos lambda t. Exatamente como está aqui. Então, nesse caso, tanto faz sair pela exponencial ou sair pelo Poisson, a gente chega no mesmo resultado, que é probabilidade 0,1889, né? Se estiverem trabalhando, fazendo as contas na mão, sem uma calculadora científica para ajudar, aí podem parar o resultado, a conta aqui mesmo, né? E aí depois, assim, já é suficiente, né? Já está respondido o problema. Esse númerozinho aqui, 0, a gente calcula quando tem uma calculadora científica ou algum programa, um computador para fazer essa continha pra gente, né? Ela não é simples, não é uma conta típica que a gente faz de cabeça, né? Então esse aqui é a resposta desse exercício aqui, né, que ficou para vocês fazerem na aula passada, né? Então vejam se fizeram certo, se entenderam, tá? E aí que a gente passa para a parte final, a gente vai falar de duas propriedades do processo de Poisson, que ele tem incrementos independentes e ele tem incrementos estacionários. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, o incremento independente é que o número de chegadas em intervalos disjuntos, eles são independentes. Ou seja, o que chegou no intervalo é independente do que chegou no outro intervalo. Eu posso, inclusive, somar. Se eu quiser pegar aquele intervalo todo, eu posso somar, posso trabalhar com um único intervalo maior, onde eu somo os tempos e eu somo as chegadas. E o incremento estacionário está relacionado de que depende apenas do tamanho do intervalo, né? Então, esses dois aqui estão diretamente relacionados com aquela propriedade sem memória. Eu não vou depender do passado, e quando eu pegar períodos de tempo diferente, eu posso trabalhar de forma independente entre eles. A outra propriedade tem mais duas propriedades que estão aqui. Então, essas duas aqui, A e B, são consequências que a gente já falou desse sem memória. Outras duas propriedades são muito importantes, que ajudam muito a gente a resolver os nossos problemas reais, e que inclusive a gente vai usar lá em cadeia de Markov, que eu posso unir os processos de Poisson. Então, assim, eu tô observando aqui vários processos de Poisson diferentes. Então, por exemplo, eu estou verificando um certo cruzamento ou um posto, por exemplo, de abastecimento de veículos. E aí os veículos, eles chegam conforme o processo de Poisson. Só que eu tenho a chegada de carros, eu tenho a chegada de caminhões e tenho a chegada de motos, por exemplo. Então eu estou observando os veículos por categoria. Então tem carros, caminhões e motos. Então são três diferentes. E eu conheço cada um deles separado. Eu sei que carros chegam conforme o processo de Poisson com determinada taxa. Eu sei que os caminhões chegam conforme o processo de Poisson com outra taxa. E eu sei que as motos chegam também conforme o processo de Poisson com determinada taxa.
todos eles estão separados, são processos de Poisson, eu posso trabalhar e fazer perguntas, né? Fazer análises independentes um dos outros. Mas em algumas situações nós queremos unir, nós queremos ver não de forma separada, só caminhões, só carro, só motos. Eu quero ver veículos, de modo geral. Então, eu quero agrupar os três. Quando a gente agrupa os três, o resultado ele continua sendo um processo de Poisson. Então, assim, eu tenho vários processos de Poisson separados e eu vou somar esses vários processos de Poisson. Então, se a gente resgatar lá de variáveis aleatórias, aquele caso lá eu tenho diferentes variáveis aleatórias e eu vou somar. Então, é uma função de variáveis aleatórias que é outra variável aleatória. É a mesma coisa. São vários processos estocásticos onde eu estou somando e vou gerar um outro processo estocástico. No caso de Poisson, se todos esses processos que eu estou somando são processos de Poisson, o resultado é outro processo de Poisson, onde a taxa desse processo de Poisson é eu somar a taxa de todos os que estão sendo somados. Então isso facilita muito a nossa vida, a nossa conta, né? Eu estou trabalhando no processo de Poisson, porque é simples, eu não preciso fazer nenhuma... Assim, a complexidade envolvida em achar esse novo processo é simples, eu já sei, é uma propriedade, praticamente eu já sei, e basta somar todo mundo. Tá? Então a taxa do novo processo é eu somar a taxa de todos individuais. Só para dar um exemplo aqui numérico, né? Então estão chegando, digamos que os carros com uma taxa de 5 por hora, estão chegando caminhões a uma taxa de 3 por hora e estão chegando motos ali a uma taxa de 7 por hora. Então cada um deles individuais eu posso trabalhar as individuais, mas eu quero agrupar, eu quero automóveis, então, assim, veículos automotores, quantos chegam por hora? Então vai ser a união dos três. Vai ser o lambda igual a 5 mais 3 mais 7. Lambda igual a 15 por hora. Esse é o resultado. Eu quero somar só o caminhões e carros. Eu não quero motos. Então vou chamar aqui de lambda 2. Então basta somar o 5 mais 3 ali que vai dar 8 por hora. Então a taxa de veículos que não são motos é 8 por hora e é um processo de Poisson também. E aí, daqui basta aplicar as continhas, igual como a gente fez agora há pouco. Né? Então, essa é a nossa primeira característica no processo de Poisson, uma das primeiras mais usadas. E algo importante daqui é assim, pensando na linha do tempo, né? Está correndo isso. Eu estou então observando dentro de um certo intervalo, digamos que daqui para cá. E tendo, olha, então tiveram chegadas de... Hoje daqui que esse aqui é o meu lambda 1. Tiveram também chegadas de outra ali, meu lambda 2. E também tiveram algumas outras chegadas. Deixa eu ajeitar isso aqui, que ficou feio. Então, digamos que aqui assim. Então tem ali meu lambda 3, que é o meu processo 3, né? Então tem ali 3 processos que estão ocorrendo ao longo do tempo, né? E eu vou simplesmente somar tudo. Então, quantas chegadas tiveram? Se eu vou considerar os 3, soma os 3. Se eu vou considerar somente o lambda 1 e o lambda 2, só o processo 1 e o processo 2, soma só do processo 1 e o processo 2. Assim vai. E aqui, né, obviamente, esse tempo que eu coloquei aqui, né, é até onde eu estou observando, mas não quer dizer que eu para aí, né? As coisas continuam ocorrendo.
processo aí não para. E além disso, esse desenho que eu fiz aqui é apenas um exemplo e ele é uma situação. Quando eu pegar outro intervalo de tempo, mesmo que seja de mesmo tamanho, e observar, a sequência não vai ser exatamente essa. Não vai ser o azulzinho, vermelho, azul, verde, vermelho, verde, verde. Quando eu pegar outro intervalo de tempo, mesmo que seja de mesmo tamanho, né, a sequência vai ser aleatória. Pode ser totalmente diferente aí, né? Pode ser assim. Inclusive, quantos vão ocorrer aí dentro também vai ser diferente, né? Poderia ser assim, então. Inclusive, a quantidade é diferente, né? Já que ela é aleatória. E quantos ocorreu de cada tipo, quando ocorreu, também é aleatório. Então, quando eu junto 3, 2 ou mais processos, como é esse caso aqui, uma das perguntas, eu já sei que o resultado vai ser um novo processo de taxa lambda. Tá? Então, se eu quiser calcular qual é a probabilidade de que o próximo vai demorar tantos minutos, ou qual é a probabilidade de que nos próximos 5 minutos vão chegar a tantos, se eu estou considerando todos, eu uso esse lambda. Mas algo que muitas vezes a gente quer saber é qual é a probabilidade de que o próximo que vai chegar vai ser do tipo 1, ou vai ser do tipo 2, ou vai ser do tipo 3. Né? Então vai chegar um próximo. Então, digamos, eu observei até aqui. Isso ocorreu, né? E eu vou observar mais um. Vai chegar um próximo aqui. Eu não sei qual vai chegar. Eu não sei nem quem vai chegar, quando vai chegar. Eu posso calcular qual a probabilidade que o próximo vai demorar tanto, ou até tanto, ou de tanto a tanto, né? E calculo usando esse lambda aqui. Ou, então não sei quando e muito menos sei qual dos 3 vai ser o próximo. Fazer o cálculo da probabilidade de quando o próximo vai chegar, a gente usa o exponencial, pode usar exponencial, né? Ou pode usar o próprio processo de Poisson, colocando ali o próprio processo de Poisson, né? Como a gente fez ali no caso dos taxistas, do exemplo dos taxistas. Então, eu consigo calcular a probabilidade do tempo estar entre tanto e tanto para a próxima chegada. E se eu quiser calcular qual a probabilidade de que o próximo vai ser do tipo 1, ou do tipo 2, ou do tipo 3, né? Vai sair o vermelho, o azul e o verde. Aí essa probabilidade a gente calcula de forma proporcional. Então, eu sei que o meu lambda é o lambda 1 mais lambda 2 mais lambda 3. Então, essa é a taxa média de quando está chegando. Dessa taxa média, digamos que aqui seja, só para ficar fácil, vou botar aqui números. Então aqui digamos que aqui é 5, aqui é 10 e aqui é 3. Né? Então meu total é 18, né? Por unidade de tempo. Desses 18, 5 são do tipo 1. Dos 18 que vão chegar, 10 são do tipo 2. Dos 18 que vão chegar, 3 são do tipo 3. Então as coisas ocorrem de forma proporcional a essas taxas. Então o próximo que vai chegar, ele vai ter uma chance de ocorrer que é proporcional ao quanto ele representa da taxa total. Então qual é a probabilidade de que o próximo vai ser do tipo 1? Vai ser 5 sobre 18, que é lambda 1 sobre lambda 1 mais lambda 2 mais lambda 3. Né? Qual é a chance de que o próximo vai ser do tipo 2? Aí 10 sobre 18, que é o lambda 2 sobre lambda 1 mais lambda 2 mais lambda 3. E o terceiro, qual é a chance do próximo chegar a ser do tipo 3? Aí 3 sobre 18, que é o lambda 3 sobre lambda 1 sobre mais lambda 2 lambda 3, né? Os outros casos. Isso vale para se eu tenho 2, 3, 20, 1 milhão de processos de Poisson chegando. A gente sempre calcula a probabilidade do próximo seguir um determinado tipo de forma proporcional a quanto ele representa da taxa total. Né?
Então são as duas características. Assim, isso a gente utiliza muito na prática, né? Quando está trabalhando com processos de equação, né? Então, qual a probabilidade de que o próximo que vai chegar do tipo I, dado que eu vou observar um certo tempo T aí, o próximo vai chegar num certo tempo T. Não importa esse tempo T aí, vai ser proporcional. E o último caso aqui é o que a gente chama da divisão. Então eu tenho o processo de reposição chegando e em algum ponto há uma divisão. Então, por exemplo, eu sei que as pessoas chegam no banco conforme o processo de reposição de taxa 30 por hora. Só que quando elas chegam no banco, elas não vão todas fazer o mesmo serviço, falarem com os mesmos atendentes, né? Então, as pessoas quando chegam no banco, umas vão para o caixa eletrônico, uns vão falar com o gerente, uns vão para o caixa lá de pessoa, que é uma pessoa física, né? Não um caixa eletrônico. Outras podem ir para o setor imobiliário. Então, cada pessoa que vai chegando ali, ela tem um objetivo. Então, eu estou lá na porta do banco, essa é a ideia. Eu estou lá na porta do banco, aqui meu banco. E eu sei que lá na porta do banco, as pessoas chegam conforme o processo de reposição com taxa lambda. Só que aqui dentro, elas se dividem. Uma parte vai para cá, outra para cá, outra para ali. E eu quero analisar, então, essas partes separadas. Eu quero analisar, então, eu quero calcular, por exemplo, qual a probabilidade de que dentro de uma hora de observação, para cá, para esse setor, vão vir 10, né? 20, 30, sei quanto foram. Então, eu tenho que analisar só desse lambda, eu conheço esse lambda aqui. Desse lambda, eu não vou calcular tudo, porque ele se divide. Eu quero apenas a parte que vem para cá, né? Da mesma forma, qual é a probabilidade do que vem para essa outra área aqui? Quando a gente quer calcular de forma separada, quando a gente quer dividir esse processo de equação, o que a gente precisa saber é quais são as probabilidades de pegar cada caminho desse aí. Ou, em outras palavras, qual a proporção em que a gente vai estar dividindo as coisas, né? Então aqui eu vou chamar de P1, para cá eu vou ter um P2, para cá um P3, para cá um P4. Que eu posso entender, ou qual é a probabilidade de alguém vir para esse setor, meu P1, qual a probabilidade de alguém vir para esse setor aqui, meu P2, qual a probabilidade de vir para cá, P3, qual a probabilidade de vir para cá, P4. Ou proporção, né? Lembrando daquela lá, resgatando lá de probabilidade estatística, né? A probabilidade pode ser entendida também como, vai ser interpretada, né? Como proporção, desde que eu observo muitas vezes, né? Então, qual é a proporção desse lambda? Qual a proporção que passa para cá? E aí, então, vou dar um exemplo, né? Então, eu tenho lambda, só para ficar fácil a conta aqui, né? 10 por hora, chegando. Aí, quando chega bem aqui, eu tenho uma divisão. Então, digamos que 0,3 é a proporção ou a probabilidade de quanto passa para aquele lado. Para cá eu tenho 0,1 e para cá eu tenho 0,6, né? 0,6 proporção. Uma observação, na verdade, mais um lembrete. Aqui eu estou dividindo, eu estou indicando que são probabilidades. Então a soma de tudo tem que dar 1, sempre tem que dar 1, né? Porque são todos os caminhos possíveis. Se der abaixo de 1, significa que eu estou esquecendo de representar alguma coisa e tem parte aqui desse lambda, então vai se perder. E aí minhas contas não vão dar certo lá na frente. E se der mais do que 1, significa que eu estou... alguém está com valor acima do que deveria, né? Ou representei alguém 2 vezes, não sei, mas a soma dessas probabilidades tem que dar 1, né? Não pode ser diferente de 1.
E agora o resultado? O resultado então é que para cá eu vou ter um processo de Poisson, vou chamar aqui de lambda 1, que vai ser exatamente 10 vezes 0,3. Então 3 por hora. Para cá eu vou ter um processo de Poisson, vou chamar de lambda 2, que vai ser 0,1 vezes 10. Então 1 por hora. E para cá eu vou ter outro processo de Poisson, que eu vou chamar de lambda 3, que vai ser o 0,6 vezes 10, 6 por hora. Tá? Então eu peguei aquele processo de Poisson e dividi em 3. Então esses 3 são 3 processos de Poisson também, onde as taxas são proporcionais a essa divisão aqui. E se eu juntar tudo de novo? Se eu juntar tudo de novo, né, como a gente falou agora há pouco, quando eu uno tudo, eu passo a ter um único processo de Poisson, onde a taxa dele é a soma de tudo. Né? Então se eu juntar tudo de novo, eu volto exatamente para o que eu tinha, que era um único processo de Poisson com taxa 10 por hora. Então essa é a divisão do processo de Poisson. Então todos que eu tenho vários processos de Poisson e somo esses processos de Poisson, eu tenho um único processo, eu passo a ter também, o resultado é um processo de Poisson também, onde basta eu somar as taxas. Se eu tenho um processo de Poisson que eu estou dividindo ele em vários, então os pedaços deles também são processos de Poisson, onde cada um deles vai ter uma taxa proporcional à divisão. E aí isso facilita muito a nossa conta, que a gente vai estar sempre usando então a mesma função densidade de probabilidade, apenas com parâmetros diferentes. E a gente nem precisa estar calculando esses novos processos estocásticos, né? Porque eu sei que eles são também processos de Poisson. Né? Um exemplo aqui, esse exemplo eu vou deixar ele meio como um desafio para vocês, ele é um pouquinho mais complexo, eu vou explicar e vou deixar como desafio para vocês fazerem, tanto para concluírem a lista, né? Então a lista que eu passei de processo de Poisson, acho que tinha umas 2 ou 3 questões que ainda precisava da explicação de hoje para vocês continuarem. E esse último aqui fica como uma espécie de desafio aí, forçar um pouquinho mais a mente de vocês, né? Então a gente tem um estoque de uma loja, né, que tem Q1 unidades. E aí do produto 1 e Q2 unidades do produto 2. Só que esse estoque é daquele... Tipo, sabe quando tem aquelas propagandas de queima de estoque? Então são as últimas unidades daquele produto. E eles não vão mais ser repostos, né? Vai vir agora uma nova... a versão 2021 desses produtos. Então esses produtos aí que eu tenho, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, eles não vão mais ser repostos. Acabou, o que tinha ali acabou, zerou. O que vai vir depois é diferente, né? Então ali é queima de estoque, conta de estoque, aquelas coisas. Aí eu tenho Q1 unidade do produto 1 e Q2 unidade do produto 2. Então tem ali uma certa quantidade de Q1, uma certa quantidade Q2, 2 pilhas. Quando a pilha 1 acabar, acabou e não tem mais reposição, porque na pilha 2 acabar, acabou, não tem mais reposição. E aí os clientes eles chegam e pedem do produto 1 de acordo com o processo de equação com taxa lambda 1, e de forma independente os clientes chegam e pedem produto do tipo 2 conforme o processo de equação do tipo 2, né? Então os clientes estão chegando, eles pedem do tipo 1, a taxa de cliente que chega do tipo 1 tem uma taxa lambda 1 e eles chegam conforme o processo de equação. E os clientes que pedem do tipo 2, eles ocorrem também com o processo de equação com uma taxa lambda 2. Cada cliente que chega pede apenas uma unidade do produto, tá? Então a gente não está admitindo aqui que alguém vai chegar e vai comprar tudo que está ali. Então cada cliente que chega pede apenas um, né? E além disso, embora cada cliente que chega ele tenha uma preferência, eu quero o tipo 1, eu quero o tipo 2,
os dois produtos, eles são... um pode ser utilizado no outro, um é substituto do outro, né? Digamos assim, são, digamos que lâmpadas. Aí um é lâmpada de 10 watts e o outro é lâmpada de 12 watts. Normalmente o cliente chega, ele tem uma preferência. Mas se tiver acabado a que ele tem preferência, ele leva do outro tipo sem problema, né? Tá, então os dois produtos, eles são substitutos um do outro. Então se chegou um cliente pedindo produto do tipo 1, né? Então ocorreu ali o lambda 1. Mas os produtos do tipo 1 acabaram, ele vai levar do tipo 2. O contrário é a mesma coisa. Chegou um cliente do tipo 2 pedindo ele produto do tipo 2. Se acabou o produto tipo 2, ele vai levar o do tipo 1 embora. Tá, então os produtos eles servem um no outro e tá, se tiver acabado, né, o cliente se satisfaz levando o outro, né? Eu quero saber qual a probabilidade de distribuição do tempo até todos os produtos serem vendidos. Então qual é a probabilidade do tempo até todos serem vendidos e qual é a probabilidade de que o produto 1 vai ser vendido antes do produto 2. Então essas são as duas perguntas. Aqui no final não vai ter um resultado, mas aqui vou deixar para vocês pensarem um pouquinho sobre como fazer. O que vocês vão precisar aqui para fazer esse exercício? Vocês vão precisar pensar nas situações e vão precisar pensar que nessa questão tanto da união dos processos, né? Então, quando acabou do tipo 1, o cliente do tipo 1 vai levar do tipo 2. Então vai ter momentos em que o pedido para o tipo 2 ele é tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, é tanto o lambda 1 quanto o lambda 2. Mesma forma, se o estoque do 2 acabar primeiro, vão ter pedidos do lambda 1 e do lambda 2 para o estoque 1. Então, inclusive se a gente quiser, a gente pode unir tudo, entender que existe um único estoque, que é Q1 mais Q2, e que os clientes estão chegando a uma taxa lambda 1 mais lambda 2, né? Então assim, o estoque ele vai esvaziar dentro de um intervalo de tempo conforme a união de tudo, já que um pode ser substituto do outro. Então essa é o caminho que vocês têm que ir para resolver a primeira pergunta. Qual a probabilidade de que qual a distribuição, né? Qual a probabilidade ali de distribuição do tempo até vender tudo? Então basicamente vocês vão ter que montar ali a funçãozinha que demonstra qual a probabilidade de ter Q1 mais Q2 vendas dentro de um certo intervalo de tempo, né? Aí vocês vão ter que calcular. E a segunda pergunta é qual a probabilidade de que o produto 1 é vendido antes do produto 2. Assim, vendido é todo vendido no produto 2. Então, eu tenho duas pilhas lá, Q1 e Q2. Vão tendo ali as vendas, né? E aí vai esvaziando. Como é aleatório as chegadas, uma hora tem mais de um, outra tem mais de outro. Mas em algum momento, uma das pilhas, né, um dos estoques vai acabar primeiro do que o outro. O que a gente quer saber é qual a probabilidade de que o primeiro vai acabar antes do que o segundo, né? O tipo 1 vai acabar primeiro do que o segundo. Essa é a pergunta. Quem está perguntando então qual é a probabilidade de que dentro do mesmo intervalo de tempo o lambda 1 vai ser maior ou igual a Q1 e o lambda 2 vai ser menor do que o Q2, né? Então é isso que tem que ocorrer. Já tiveram número de pedidos para Q1 igual ao que tinha de estoque ou mais, e naquele intervalo de tempo o Q2 foi menor. Mais uma forma, na verdade, mais interessante de analisar é pensar na sequência de que vai ocorrer, né? Então assim,
o que acontece? O que acontece é que dentro de um intervalo de tempo eu vou ter que ter ali, então, se ocorreram N chegadas, dessas N chegadas, uma quantidade foi Q1 e outra quantidade foi um tanto ali, vou chamar aqui de K, que é o quanto foi vendido de Q2. Então, para Q1 tem que ser fixo, né? Tem que ter Q1 vendas, né? Para eu poder ter esvaziado o estoque 1. Inclusive pode ser, na verdade, mais do que Q1, né? Mas sim, apenas Q1 para lambda 1. Então, dessas N vendas que eu fiz, uma certa quantidade tem que ser Q1 ou mais, e outra quantidade é K, que é o do Q2. Então isso aqui remete ao que? Remete àquele nosso problema lá do Bernoulli, né? Uma certa quantidade, eu observei uma certa quantidade, que é uma quantidade N. Nessa quantidade N, Q1 vezes tem que ter ocorrido do tipo 1. Não importa a ordem, mas Q1 vezes tem que ter ocorrido do tipo 1. Então, qual é a chance disso ter ocorrido? Então, vocês vão ter que combinar aqui. Vocês vão montar, na verdade, vão trabalhar com lá o Bernoulli, onde as probabilidades, onde para parametrizar o Bernoulli, vocês vão ter que utilizar as interpretações aqui do processo de Poisson, né? Essa é a forma como vocês podem resolver esse problema, né? Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui a parte de processo Poisson. Aqui a parte de processo Poisson, digamos que necessária para a gente avançar no estudo e que é mais utilizada. O processo de Poisson, na verdade, não encerra com isso. Existem vários tipos de... Aqui a gente está trabalhando no processo de Poisson estacionário, tem processo de Poisson não estacionário. Assim, o estudo de processo de Poisson, ele avança, ainda tem bem mais coisa, mas que para a nossa disciplina, para o momento que nós estamos, não é necessário, tá? Mas se na vida profissional de vocês precisarem de algo a mais de processo de Poisson, a base do estudo é esse que vocês já têm, vocês com certeza conseguem avançar no estudo sem problema, tá? E a nossa próxima aula a gente começa a gente já inicia a parte de cadeias de Markov, tá? Até mais, pessoal, bom estudo.